Mais uma vez a paz do Senhor para todos. Nós já louvamos, Deus já falou e vai continuar falando. Já vimos as apresentações, mas agora é hora de dar atenção à palavra de Deus. Eu fiquei sentadinho, olhando vocês, adorei com vocês. Agora é hora de nós darmos atenção à voz de Deus. Mesmo capítulo que eu li na leitura introdutória, nós lemos do capítulo 14, do 1 até o 10, de Juízes, mas eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 14. Como hoje é um culto de jovens, me justificar, quarta-feira eu não vim porque eu estava bastante gripado, febre e nada de passar. Aí fui no médico num dia, graças a Deus, parece que na mesma noite, ali já aliviou bem. E graças a Deus estamos aí. Todos acharam? Juízes capítulo 14, versículo 1 e 2 diz assim: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, a história de Sansão, se você observar na Bíblia, ela abrange 4 capítulos de Juízes. É bastante extenso a história desse homem. O seu nome, Sansão, significa pequeno sol. Seu pai se chamava Manoá e sua mãe, antes de gerá-lo, ela era estéril. Então, o propósito do nascimento desse homem, era libertar o povo de Israel da opressão gerada pelos filisteus. Sabemos também que Sansão, ele era nazireu. E o que era um nazireu? O nazireu era um nível de santificação, jovens, mais elevado entre o povo judeu. Um nazireu, ele tinha algumas regras. Ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo e não podia deixar de cumprir todas as regras que a lei já dizia. Ou seja, ele também não podia tocar em coisas mortas. Aí o capítulo 14, do versículo 1, ao qual nós lemos, a Bíblia diz que: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. Por que Sansão escolhe logo casar com uma mulher filisteia? Isso é simples, irmãos. Sansão, ele decide se casar com uma mulher filisteia porque era costume dele frequentar território dos filisteus, sendo que não era a terra dele. E tem muita gente também andando em lugares que não é para andar, frequentando ambientes que não são para serem frequentados e construindo vínculos com pessoas que não agregam com nossos valores. Aí o versículo 2, a Bíblia diz assim: Vi uma mulher em Tina. Vi uma mulher em Tina. Irmão, certa feita alguém disse assim para mim: Rafael, por que eu não dou certo em certos relacionamentos? Aí eu respondi para essa pessoa: porque é os ambientes que você tem andado,
é lugares que você tem frequentado. E se você lembra de Gênesis capítulo 24, versículo 1, Abraão fez o seu servo jurar pelo Senhor para não tomar como esposa para seu filho das filhas dos cananeus, mas da sua parentela. Então Abraão, ele fez questão para o teu servo trazer uma mulher do meio da sua parentela e não lá de fora. E a Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que significa isso? Que não adianta você, sendo da igreja, você é um cristão, você começar relacionamentos que não vão agregar nada na tua vida. Já pensou? Você vindo para a igreja e esse rapaz que você encontrou indo para o mundo, indo para a festa, isso é jugo desigual. Então Deus sempre foi contra a esse tipo de mistura. Então Sansão, ele estava andando em territórios que não era para ele andar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para não perdermos a nossa essência em Deus. Quando eu comecei a namorar, nós começamos a namorar, eu e minha esposa, tinha limites no nosso namoro. Não era um namoro assim de qualquer jeito. Tinha limites. Nós construímos um namoro debaixo da palavra de Deus. Não teve quebra de princípio. Foi um respeitando o outro. Ela ia para a igreja dela, eu vinha para a minha igreja, e no momento certo nós casamos. E eu me lembro que minha esposa, ela morava sozinha, porque a minha sogra tinha alugado uma casa maior, e a minha sogra, ela foi morar nessa casa maior. A minha esposa, como trabalhou ali no Boticário, e na época, se eu não me engano, não dava passagem, ela preferiu morar ali sozinha. Eu nunca desci na casa da minha namorada, ou seja, da Nádia, quando ela estava sozinha lá. Eu nunca desci. Todos os irmãos dessa congregação que passaram em frente à casa dela, aonde que ela morava, me viam sentado na rua, na calçada, conversando com ela. Todos que passaram, eu conto do dedo aqui quantos passaram, mas ninguém nunca pôde falar que eu entrei dentro da casa dela com ela lá sozinha, porque isso é princípio. Nós devemos seguir um princípio. Então Sansão já era acostumado frequentar esses territórios dos filisteus. É por isso que ele caiu. É por isso que ali começou a queda dele. Esse negócio, irmãos, de Sansão ir para as terras dos filisteus, isso começou o quê? Corromper os bons costumes dele. Porque Sansão começou a participar de festas, Sansão começou a passar a ter costumes deles, Sansão começou a dormir fora de casa, e esse negócio de dormir fora de casa sem ser casado é um problema, irmãos. Esse negócio de namorado dormir na casa de namorado é um problema, irmãos. Tome cuidado, pais e mães, não deixe seus filhos dormir na casa de namorado. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não é exemplo para os que estão de fora. Então Sansão começou a se corromper assim. Aí eu vejo hoje, é normal, namorado andando para lá e para cá, namorado dormindo na casa de namorada. Não existe isso. Vocês não são casados ainda. Agora, depois que casar, fique à vontade. Então os pais, falando para os pais também, coloquem limites no seu filho. Quer ver se um namoro está bom? Vê a frequência dele na igreja. Quando começa muito sumir da igreja, quando começa muito a piorar a situação, você pode ter certeza que esse namoro não está indo bem, não. Agora, quando a pessoa começa a vir para a igreja com mais frequência, buscando em oração, ela e o namorado, você pode ter certeza que esse namoro está fazendo bem para esse casal. Certa feita aqui, tinha um casalzinho que estava namorando aqui. E o casalzinho não estava perdendo uma sexta-feira de oração. Estava sempre vindo buscando a Deus. Eu chegava aqui no dia de oração, na sexta-feira, eu tomava até um susto. 2 jovens.
ali orando juntos, plena sexta-feira, oração difícil, porque eles estavam com um propósito e casou direitinho e estão dando certo até hoje. Agora o problema é quando nós quebramos princípios no meio do caminho, depois o princípio ele vem e te quebra, depois as consequências vêm. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Entenda uma coisa nessa noite: cuidado com a carência, porque ela te faz ver algo aonde não tem. Orem, batalhem e conquistem seus objetivos. Não se desespere, o que vem de Deus traz paz. Se não está trazendo paz, não vem de Deus não. A palavra pode te machucar agora, mas depois ela vai te curar. Trouxe inquietação para o seu coração, meu filho, não é de Deus. O que vem de Deus traz paz para a nossa alma. Não traz confusão. Deus não é um Deus de confusão. Começou a botar o dedo na sua cara, começou a pegar no seu braço, começou a ser autoritário demais. Cuidado com isso. Depois não reclama no casamento se apanhar. Então, procurem escolher primeiro. Procurem. Deixa eu te falar uma coisa. Se você brinca no penhasco, não diga que cair foi um acidente. Deus, ele avisa. Não diga. Aí o versículo 3 diz assim: é o pai de Sansão falando com ele: Sansão, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos para você escolher lá de fora? Não há, Sansão? Tem mulheres aqui na nossa parentela, Sansão. Tem pessoas boas na nossa parentela. Por que você está querendo pegar lá de fora? Não tem nada a ver, não vai agregar na tua vida, não tem nada a ver com os nossos valores. E aqui, os pais de Sansão, eles opuseram-se a esse casamento com a mulher filisteia, por 2 motivos. Primeiro, era contra a lei de Deus. Segundo, os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Então, por 2 motivos, dentre outros, Sansão não deveria casar com uma mulher filisteia. O problema de Sansão é que ele está tentando se relacionar com gente que está com a cultura diferente da dele, jovens. Conversas diferentes da dele, hábitos diferentes do dele. Sansão está comprometendo a sua essência em Deus. Jovens, não comprometa a sua essência com Deus. O que Deus tem para vocês é maior e melhor. Não é o que o mundo oferece. Aí o versículo 3 diz assim: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Isso daqui é um problema grande, irmãos. Os pais deles aconselharam: tome cuidado, filhos que não ouvem pais. Mas no versículo 3 ele fala assim: tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão quer ficar com aquilo que agrada os olhos dele. Mas entenda uma coisa aqui: nem sempre aquilo que agrada os seus olhos, jovens, significa que está agradando os olhos de Deus. Nem sempre aquilo que você quer é o que Deus tem para a sua vida. E isso não é só para jovens não, é para todo aquele que estão esperando em Deus, seja qualquer idade. Às vezes, aquilo que agrada os seus olhos, talvez não está sendo do agrado de Deus. Aí o texto continua, no versículo 3: porque ela agrada os meus olhos. Talvez o preço que você está pagando hoje é pelo fato de você pisar em territórios que não era para você ter pisado. Você foi criado, você foi consagrado, apresentado no altar de Deus, e você querendo se aliançar com gente de cultura e com hábitos diferentes. Não rola. Com Deus não rola, não acontece. Aí o versículo 5 diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai
e sua mãe, a Tina. O pai de Sansão, interessante aqui que o pai de Sansão cedeu o pedido do filho e permitiu o casamento. E se você olhar, antigamente, embora tivesse o direito de recusá-lo, porque naquela época o pai tinha incumbência de escolher a mulher para o seu filho. Naquela época, era o pai que escolhia a mulher para o seu filho. Ele tinha essa incumbência, como eu já disse há pouco sobre Abraão. E aqui o pai de Sansão, ele cede às vontades do filho. Mas entenda uma coisa, você pode ter o aval do seu pai, você pode ter o aval da sua mãe e não ter o aval de Deus. Pode até estar agradando os seus olhos, mas não os olhos de Deus. Então tome cuidado com isso. Aí o versículo 8 e 9 diz assim, que interessante, versículo 8 e 9: e depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver um corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Olha o que o texto diz: Sansão, apartando ele do caminho. Meu irmão, o pecado, ele é atraente. Ele apartou do caminho. O pecado sempre vai ser atraente para você sair dos caminhos de Deus. Se alguém disser que o pecado é ruim, está mentindo. O pecado, ele é bom, mas ele traz seríssimas consequências para a sua vida. E Sansão, ele afastou, apartando-se do caminho, para ver um leão que já estava morto, que ele próprio tinha matado. Então nós precisamos tomar cuidado, jovens, que o pecado, ele sempre quer nos afastar dos caminhos de Deus, colocando coisas no nosso caminho para nos tirar da presença dele. Então guarde isso. O pecado, ele é atraente. Com o pecado não se brinca. Com o pecado, José dá um excelente exemplo. Pecado, a gente se foge, a gente não briga. Diabo, a Bíblia manda a gente encarar o diabo, mas pecado não. Pecado manda a gente fugir. A Bíblia diz: fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz isso, mas o diabo, ela manda a gente enfrentar ele. Mas agora com o pecado, meu filho, brinca com o pecado não. Com o pecado ele te mata. O pecado é para a gente fugir dele. Sansão aqui, irmãos, ele poderia se relacionar com uma pessoa que não fosse de uma origem religiosa diferente da dele. E ele procurou isso. Sansão não podia tocar em carne morta, e ele fez isso. Então, irmão, não é pelo fato que pela misericórdia de Deus você é usado, que você pode sair por aí quebrando os princípios, não. Billy Graham disse: toda vez que você pensa em navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco separado. Então toda vez, jovens, que você tentar fugir da presença de Deus, o diabo já tem um barco preparado para você. Então cuidado. Aí o versículo 9 diz assim: e tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. No versículo 5, aparece um filho de um leão, bramando, e ele saiu ao encontro. No versículo 6, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele rasgou de alto a baixo aquele leão, sem ter nada na mão. Primeiro voto foi quebrado da sua consagração. Primeiro voto, ele quebrou, tocou em coisas mortas. Primeiro voto.
Sansão, irmão, sabe o que ele viu aqui? Sansão procurou doçura na podridão. Tinha mel, mas também tinha podridão. Então, Sansão procurou doçura na podridão. Comeu o mel da caveira de um leão. Da mesma forma, muitos ainda hoje buscam prazer no pecado e procuram doçura naquilo que é impuro. Por isso perde a unção, a paz, a intimidade com Deus. Então cuidado com esse negócio. É bonitinho, tem aparência, mas cuidado em achar doçura no meio de podridão. Pode até ter aparência, pode até parecer saboroso, mas é podridão que leva à morte. Então cuidado com isso. Aí o versículo 10 diz assim, aqui eu termino: e descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. A Bíblia diz que um abismo, irmão, chama o outro abismo. Sansão já tinha quebrado o primeiro voto, que era tocar em o quê? Podridão, coisas mortas. E é o primeiro voto do nazireado que ele quebra. E ele abriu portas para outras quedas. Na festa de casamento, com vergonha de assumir a sua posição de nazireu, ele deu um banquete, porque era costume dos jovens daquela época. Então, Sansão, ele preferiu imitar os moços de sua época a posicionar-se como ungido de Deus. E ele não podia beber vinho, mas quebrou mais esse voto de consagração por não ter forças para ser diferente e fazer a diferença. Segundo voto que Sansão quebra: tomou bebida forte. Irmão, sabe a diferença de José para Sansão? A diferença é que Sansão prefere os momentos, José prefere as renúncias. Eu vou repetir para você: Sansão prefere os momentos da vida, agora José não. José prefere as renúncias. É isso que eu e você, toda a igreja, nós precisamos fazer: renunciar o que esse mundo cruel tem a nos oferecer. Sansão tinha até força, mas faltou o caráter. José não tinha força igual ele tinha, mas tinha caráter. A força, irmãos, pode até te levar em lugares altos, mas só o caráter te mantém lá. Força não pode te manter, mas o caráter sim, ele te mantém. Aí o versículo lá, eu falei que esse texto é grande, o versículo lá no 19 e 20, o texto diz assim: então ela o fez dormir. Já está falando aqui de Dalila. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A vida de Sansão foi de queda em queda. Em Gaza, no capítulo 16, versículo 1, ele coabitou com uma prostituta. E no versículo 4, a Bíblia diz que ele se afeiçoou com Dalila. E foi essa mulher que conseguiu seduzi-lo e arrancar o segredo dele. Ou seja, fez ele quebrar o último voto dele. Primeiro voto: não podia tocar em carnes mortas. Segundo voto: não podia beber bebida forte. Terceiro voto: ele não podia ter o cabelo raspado. Desde o início ele veio quebrando
princípio. O pior de Sansão, irmãos, não foi ter o cabelo cortado, mas foi ter perdido o temor de Deus, foi ter perdido a sua essência, foi ter perdido a sua intimidade com Deus, porque a força não vinha do cabelo, a força vinha de Deus. Então nós precisamos, jovens, ter muito cuidado de perdermos a intimidade com Ele, não fazer como Sansão, que ele foi cedendo aos poucos. Eu tenho confiança, eu sei que não vai dar nada, eu posso ir em vários lugares com meu namorado que não vai dar nada, cuidado com esse negócio. Sansão foi pelo mesmo caminho, não vai dar nada, eu sou forte, eu derrubo vários filisteus, 1000 filisteus, eu mato com uma queixada de jumenta. Ele se achava o grande, se achava o forte, e muitas das vezes nós se achamos o forte. Eu ceder essa tentação, não vou ceder não. Pode confiar em mim, papai, pode confiar em mim, mamãe, que eu não vou ceder essa tentação não. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso, irmãos. Eu posso entrar ali à vontade que eu não vou me contaminar. Cuidado. Sansão foi pela essa lógica. Foi por essa lógica. Caiu, brincou com o pecado, caiu. Aí o versículo 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele, primeiro, lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e arrancaram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Que humilhação, irmãos! Um homem de Deus, usado por Deus, arrancaram seus olhos, seus 2 olhos, deixaram ele cego. Agora, rodando ali no moinho, empurrando o moinho. Boa! Você pegou leve ainda. Quem trabalha com moinho, irmãos, naquela época, quem trabalhava com moinho, é aquele bicho chamado burro. O burro que ficava empurrando aquele moinho, ficava rodando para lá e para cá, para lá e para cá, não saía do mesmo lugar, ficava dando voltas assim, ó, e sempre parava no mesmo lugar. Então, quando prenderam Sansão, 3 coisas eles fizeram: arrancaram seus olhos. Segundo, prenderam ele no moinho. Terceiro, escarneceram de Deus dentro de um templo pagão. Sansão virou palhaço, animador de circo. Então nessa noite, eu quero te dizer uma coisa: quando nós buscamos aventuras lá fora no mundo, perdemos a nossa visão, fazemos trabalho que é para burro fazer, somos desonrados e desonramos o nome de Deus. O nome de Deus é escarnecido por nossas falhas, por nossa causa. Então, tudo que você precisa tem aqui dentro da igreja, jovens. Tudo que nós temos, o amor do Pai, a misericórdia dele, você encontra na presença de Deus. A alegria da salvação você encontra aqui. A salvação nós já encontramos aqui na presença de Deus. É só você ter paciência de esperar que Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. É só nós não apressarmos como Sansão fez. Eu sei que quando a gente gosta de alguém, a gente fica cego por aquela pessoa. Quem não já passou por isso? Você depois até sofre, mas depois vem o bálsamo na sua vida. Depois você para e pensa: poxa, por que eu não acabei com isso logo de uma vezada só? Eu não sabia que Deus prepararia uma pessoa tão boa para a minha vida. Depois você não se arrepende. Então começou a te tratar mal, ser ignorante demais. Cuidado, chegar no casamento, meu filho, depois só não reclamar. Ele já te mostra de uma vez, no namoro. Então, Sansão estava fazendo o quê?
Ele estava no moinho, para lá e para cá, para lá e para cá, cego, sem enxergar nada. Irmãos, moinho é aquilo que um animal fica rodando em círculo para movê-lo. E assim acontece com quem não obedece à voz de Deus e nem faz a vontade dele. Roda, 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 sempre para no mesmo lugar. Sempre. Mas Deus é tão maravilhoso, e aqui eu termino. Deus é tão maravilhoso que o versículo 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Uma pessoa que era usada por Deus, uma pessoa que era poderosa, passando por essa humilhação. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você que ouve a minha voz, já cantou na igreja, já pregou na igreja, participava das coisas da igreja, agora virou chacota de ímpio, virou animador de circo. E isso acontece, as pessoas olham, não era aquela irmã, não era aquela regente, não era aquele pregador, não era aquele cantor, agora está aí, fazendo tudo aquilo que o diabo quer. Ou seja, virou chacota de ímpio, escarnecendo o nome de Deus. É assim que acontece quando nós brincamos com o pecado. É assim que acontece quando nós damos vazão para ele. O pecado, ele vem, o pecado é mortífero, ele nos mata, ele acaba com a nossa vida. E nós precisamos de Cristo a cada dia. Nós precisamos buscar da presença dele a cada dia. Nós precisamos esconder na sombra do Altíssimo, do Onipotente a cada dia, para estarmos seguros nele. A Bíblia diz que o cabelo dele começa a crescer. Deus é misericordioso. Irmãos, Deus sempre está disposto a nos dar uma segunda chance. Sempre está. Ainda que você tropece no meio do caminho, o nosso Deus é um Deus dos recomeços, se houver verdadeiro arrependimento. Se houver arrependimento, Deus é poderoso para te dar uma nova chance. Se houver verdadeiro arrependimento, Deus é poderoso para te usar novamente, para recomeçar, reescrever a sua história de novo. Deus é um Deus de segunda chance. Pelos votos que ele quebrou, o cabelo dele começa a crescer. Aí o versículo 27 diz assim: ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e até gente no telhado tinha, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Irmãos, isso daqui é muito interessante. Estavam milhares de pessoas no teto, até subiram no teto para ver Sansão ser animador de circo. As pessoas subiram no teto para ver a humilhação dele. Aqui eu aprendo uma grande lição. Nunca se esqueça disso. Para crédito, reconhecimentos, eles serão escassos. Para zombarias, deboches, críticas, eles serão de milhares. Para debochar é milhares. Sobe até em cima do teto para ver a tua vergonha. Então, talvez você entrou aqui hoje, você louvava, pregava, trabalhava dentro da igreja, e hoje virou chacota de ímpio.
Nunca deixe isso acontecer na sua vida. Ore, jovens, pelas suas decisões, para não ter que orar pelas suas consequências. Ore pelas suas decisões, para não ter que orar pelas suas consequências. Sansão brincou com o pecado e o pecado o arruinou. A vida dele, irmão, é um brado de alerta para essa geração. Levante a sua cabeça nessa noite. Restaure a sua comunhão em Deus enquanto há tempo. Você vê que no último minuto ali, Sansão ele faz uma oração. Deus ouve a oração dele. Sansão ali segura naquele pilar. O cabelo dele começa a crescer. O Espírito Santo se apossou dele novamente. E ali ele derruba aquele templo pagão e mata não apenas ele, mas todos que estavam ali. Ou seja, Deus ainda teve misericórdia de Sansão. Usou Sansão pela última vez. E eu entendo, se Sansão desse ouvido ao Senhor, ele não acabaria daquele jeito não. Deus arrumaria outro jeito dele eliminar os filisteus sem que ele tivesse que morrer. Então, irmãos, naquela época os juízes eram levantados por Deus para livrar Israel dos opressores. Mas todos eles eram limitados, eram falhos e eram temporários. Passava. Mas Cristo é o juiz perfeito, que liberta de uma vez por todas, não de inimigos externos, mas do pecado e também da morte. Sansão com toda a sua força falhou, mas Jesus, mesmo humilhado, triunfou sobre a morte. Ele não apenas livra, mas ele também transforma o coração. Então nessa noite está aberto o apelo. Se você deseja ter um encontro com Cristo, vem aqui na frente que nós vamos orar pela tua vida. Como eu já disse, os juízes daquela época eram limitados, falhos, temporários, morreram, passaram, mas Cristo é o juiz perfeito. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo à direita de Deus. E Ele liberta de uma vez por todas, não de inimigos externos, mas do poder do pecado. Só Cristo pode te libertar do pecado. Ele não quer te salvar porque você é bonzinho, porque as obras não podem salvar o homem. Ele quer te salvar para te libertar do poder do pecado. Então nessa noite, tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo? Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Aceitar Cristo não é sentir no coração. Aceitar Cristo é decisão. Eu decido aceitar e dar um passo à frente. Tem alguém que deseja vir aqui aceitar Cristo? Se não tem, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Amém?